cidade, né? Mas o dia interessante que Jesus passa ali e vai exatamente para aquele vilarejo que era próprio para lepras, para leprosos. E Jesus vai ali e faz uma coisa milagre. O interessante é que ele vai embora, né? Vai lá para os seus. E a Bíblia diz que só um volta para agradecer, né? E esse era samaritano, né? Samaritano não se dá com um judeu teimoso, mas ele volta. Nós aprendemos que Jesus não faz exceção para Jesus. E eu imagino aquele leproso curado, aquela gratidão ao Senhor, né? Como diz aqueles louvores, né? O Pai embora, fica comigo. A gratidão dele foi tão grande, ó. Se quiser, posso fazer uma tenda para ti. É tão bom, irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, né? Antes nós éramos leprosos, não conhecíamos a Cristo, nem a promessa. Mas hoje, será que nós possamos dizer, Senhor, fica lá em casa, fica lá na família, tem um pedacinho com o Senhor lá em casa, é tão bom isso. Eu imagino que Jesus se alegrou, mas não foi 10 que eu curei, não foi 10, só não contou, e esse era o Samaritano. Eu acredito, sabe, que Jesus ainda promove milagre na minha vida. Talvez você entrou aqui, né, preocupante, né? Quem sabe alguém lá distante te ligou hoje, a notícia não é boa. O Senhor, a Bíblia vai dizer assim, que o nosso Deus, o Deus de perto, é o Deus de longe. Ele cura quem cura lá. Ele usa a tua fé aqui e cura lá. Ele usa a tua fé aqui e salva lá. Ele cura a tua fé aqui e ele vai libertando, ele vai curando, ele vai levantando, aleluia, tudo em prol dos seus escolhidos. Creia nisso, irmão. Irmãos, vamos colocar de pé para nós receber o pregador, o evangelista Vaquemar, vai estar aqui na liderança desse trabalho, assumindo aí a palavra revelada ao Senhor. Glória a Deus, né? Que Deus possa falar com você, conosco, em nome de Jesus. Você que teve a oportunidade, sábado, né? Teremos mais culto de adoração. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Cumprimento os irmãos e irmãs com o Pai do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir os irmãos que podem, sentar aqui na frente, em nome de Jesus, pode ser? Em nome de Jesus, senta aqui na frente. Quem percebeu que os irmãos ficam lá no fundo, né? A gente fica meio abandonado aqui, né? A gente ficar pertinho dos irmãos das irmãs, agora pegar fogo, né? Ficar junto, em nome de Jesus, né? O irmão que não pode ficar lá atrás, está à vontade, né? É apenas uma opção, né? Em nome de Jesus, né? E sem perder tempo, né? Glória a Deus, abre a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Glória a Deus, glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 3. Graças a Deus. Temos visitantes nessa noite, irmã visitante, já estão sempre com a gente. A gente já veio domingo aqui. Amém. Acho que já estamos da casa. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 3. Glória a Jesus. Livro. Aleluia. Fica aí antes de 1 João, em 2 Pedro, depois 1 Pedro. Aleluia. Depois de Hebreu, já acharam? Melhor na Bíblia do que eu, né? Glória a Jesus. Vamos ler então. Glória a Deus. Graças a Deus. Fala assim a palavra de Deus. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeito aos vossos próprios maridos, para que também
se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Glória a Jesus, aleluia. Eu queria aqui correr um pouquinho, e mais à frente aqui no versículo. Glória a Jesus, aleluia. O versículo 15 fala assim: antes santificai Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança, da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que naquilo que fala mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso comporte. Amém? Senhor Jesus, Espírito Santo, graças te damos pela tua palavra, pela tua escritura. Obrigado, Senhor, por essa noite estar aqui, meu Deus, porque nos concedeste mais um dia de vida, mais uma noite, meu Deus, para glorificar o teu nome, para adorar o teu nome, para invocar o teu nome. Alcança a família de cada um que aqui está, Senhor. Meu Deus, foi orado aqui, os pedidos de oração, meu Deus, aqueles que estão enfermos. Jesus, tu és a cura, tu és o Deus de já. Opera nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, graças a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Uma das coisas principais e fundamentais na vida do cristão, na vida do crente, alguns falam disciplina, outros falam doutrinas, outros falam usos e costumes, outros falam santificação, enfim. E eu coloco como obediência. Uma das principais, é fundamental, é como que é a pedra de esquina, né? Sem obediência não tem como Deus operar. Essa é a realidade. Aleluia. E a Bíblia, ela nos ensina tudo, tudo está escrito, tudo está declarado, tudo está ensinado. Por que às vezes nós vamos perguntar ao pastor, ou às vezes chegamos na igreja e ficamos bem perdidos? Porque não lemos Bíblia, porque não estudamos a Bíblia em casa, porque talvez não fizemos um curso, até mesmo da igreja ou fora, enfim. É preciso, é necessário a gente estudar a Bíblia, para que quando perguntarem por que você é crente, por que você é cristão, você vai ter uma resposta dentro da Bíblia, não com ignorância, não da minha carne, mas dentro da Bíblia você vai responder a pessoa com mansidão e amor e temor, para que de alguma forma aquela pessoa também chegue aos pés de Jesus. Isso é muito importante. E Paulo, um dos últimos apóstolos, que a Bíblia diz, a história diz que ele não andou com Cristo, mas ele se considera um abortivo, porque era um homem que estudou na faculdade com Gamaliel, tinha muito conhecimento, tinha autoridade, era judeu, israelita, e a Bíblia diz que ele perseguia a igreja de Cristo, mas chegou um momento que Jesus se encontrou com ele e ele importou, e agora o perseguido, ou seja, quem perseguia agora é perseguido. Por que eu estou citando Paulo aqui? Baixa um pouquinho fundo em nome de Jesus. Por que eu estou citando Paulo aqui? Porque Paulo, ele vem com tanta obediência a Deus, com tanto temor, com tanto amor a Deus, a sua palavra, as suas escrituras, como ele fazia quando ele era fariseu. Ele perseguia aos cristãos pensando que estavam trabalhando para Deus. É a mesma coisa hoje, o comunismo, ou, vamos dizer assim, né? Lá a Coreia do Norte, os países que perseguem os cristãos, eles creem que estão obedecendo ao Deus deles. Assim Paulo pensava. E em certo ponto ele diz, olha, o Israel ama a Deus, mas o serve sem entendimento. Ele chegou a essa conclusão. E assim muitas vezes é aquele que mora contigo, é teu esposo, muitas vezes é a pessoa que trabalha contigo. E nós temos que ter Jesus, obediência em primeiro lugar, para poder de alguma forma
trazer aquelas pessoas para Cristo. Colocado aqui, o evangelista vai trazer a palavra, né? O evangelista ele tem que ser uma pessoa fora da caixinha. O pastor também, o presbítero também, o diácono também, a diaconisa também, a missionária também. Não dá para dizer que somos alguma coisa na igreja e não entendemos de Bíblia, não estudamos Bíblia, não oramos, não buscamos a Deus. É preciso, é preciso. E isso não se ganha em meia hora de culto ou uma hora de culto, não. Isso se ganha todos os dias, 24 horas por dia. É assim a vida de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, dos discípulos, porque é muito gostoso vir aqui, ouvir o louvor, a palavra de Deus, ser curado, liberto, é muito gostoso. Mas ninguém quer pagar o preço de estar 24 horas com o Senhor Jesus, como esses homens de Deus pagavam. Foi citado aqui Marcos, né? Isabel, Salomé, Maria, Madalena, mulheres que pagavam o preço para estar ao lado de Jesus. Nós temos que pagar também. Qual que é a diferença de Maria Madalena, de Salomé, de Isabel, de Joana, para você que está sentado no banco hoje? Nenhuma. Deus não faz acepção de pessoa. Apenas estamos em tempos diferentes. Naquela época estava com Jesus. Você pode ver que quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia e vem sobre Paulo no caminho de Damasco, Jesus já tinha subido, segundo Atos capítulo 1. Paulo se converte. Agora Paulo, ele começa a dizer: eu não quero aprender com Pedro, eu não quero aprender com o pastor Chico, eu não quero aprender com o pastor Vantos, eu não quero aprender com os pastores que hoje são mundiais, eu quero aprender com Cristo, porque esses pastores, antes de ensinar uma coisa, eles aprenderam com Deus. É isso que Paulo correu atrás. 3 dias em jejum e oração, buscando quem? Ao Cordeiro, aquele que não mente, não engana, aquele que não olha a tua carne, a tua beleza, olha a tua alma, o que você precisa, necessita. Ele olha para te curar, te libertar, te salvar. É aquele que vai te conduzir ao caminho. Paulo se preocupou com isso para levar o Evangelho para o champuzeiro bravo que é eu e você hoje, para chegar no Evangelho. E Paulo consegue. A Bíblia diz que depois de ele é batizado com o Espírito Santo com fogo, ele tem ali toda a presença do Senhor, o ensinamento do Senhor Jesus. Dali ele começa a levar o Evangelho. E aí nós vimos agora, 1 Pedro capítulo 3, a respeito da obediência que tem que ter o casamento, homem e mulher. E isso o mundo está enrolado. Ei, homem e mulher, casamento, hoje o mundo está enrolado. Cuidado para você não se enrolar também. Cuidado. Eu costumo dizer, jovem, cuidado. Antes de casar, ora a Deus. Deus vai te dar uma pessoa que você merece, uma pessoa que você ama, uma pessoa que daqui a 10, 20 anos vai olhar para você e vai continuar te amando. Deus ele faz isso, é o Deus do impossível, não é isso? Deus do impossível, é verdade. Acha essa pessoa, você não vai achar, você vai quebrar a cara, mas quando você ora a Deus, Deus vai te dar a pessoa que você quer, que você deseja, que você ama, que você gosta de estar comigo. Esse é o Deus que nós servimos. Então, o Senhor Jesus não é ruim, Ele é bom. E porque nós temos tanta destruição ao nosso redor, em casa muitas vezes, na família, no trabalho, na rua, na igreja, porque temos tanta destruição por falta de comunhão com Deus. Foi citado aqui 10 foram curados, o leprosário fechou. E Jesus falou: olha, vai para a casa de vocês, eu estou restituindo vocês à sociedade. E somente um reconheceu. Somente um, quando viu que estava sarado, tinha saído lá fora da cidade de Jerusalém, o leprosário ficava fora, que não podia se misturar com as pessoas. Ele reconheceu e voltou para dobrar o joelho na igreja, para deixar uma lágrima correr, agradecendo a Jesus. A ingratidão é uma coisa terrível. Dói demais a ingratidão. E quantos ingratos hoje com Jesus? Paulo era tão grato a Deus que ele dizia: Senhor, eu não quero aprender com os outros, eu quero aprender contigo, porque eu não quero errar, eu não quero te magoar, porque eu não te conhecia, agora o Senhor me fez te conhecer. Nós vamos chegar aqui
foi conhecer o apóstolo Pedro, um homem de Deus. E a Bíblia diz que, chegando lá, ele disse: olha, Pedro na igreja é de um jeito, mas fora é de outro. Paulo não andou com Jesus não, mas conheceu Jesus através da fé, através de joelho no chão, de rosto no pó, de sacrifício para com Deus, de leitura da Torá, conhecimento de Bíblia. Cada vez que conhece, mais quer, mais come, mais se alimenta, mais de Deus, mais recheio. Esse era o Paulo. Você conheceu através desse servo. E Leomar, cadê você, Leomar? Cadê o Valdemar para evangelizar o Brasil? Cadê o presbítero? Cadê o pastor? São a mesma pessoa. Cadê Salomé? Cadê Maria? Eu não faço acepção de pessoa. Acontece que queremos adorar a Deus somente meia hora, uma hora. Não queremos servir a Deus 24 horas por dia. Paulo sacrificou, Pedro sacrificou e alcançou milhares e milhares, alcançadores diários. A Bíblia diz: ó filhas de Jerusalém, segundo o Cantares de Salomão, se você não quer servir a Deus, por favor, não venha não, porque não é por força nem por violência, é por amor. Mas se você tomou a decisão de servir a Deus, sirva por tudo que você tem. Faça o melhor hoje, com o melhor que você tem, para quando Deus te der o melhor, você faça o melhor ainda. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala a respeito que o marido ele tem que amar a esposa e a esposa amar o marido. Porque se algum deles ainda não é crente, ainda não serve a Deus, convém que se o marido serve a Deus, ganhe a esposa. Se a esposa serve a Deus, ganhe o marido. E a Bíblia diz que se você não fizer isso, as tuas orações vão ser impedidas quando você vir orar a Deus. Quando você não ama o esposo, não ama a esposa, as tuas orações podem estar sendo impedidas e talvez pode ser o problema que você ainda não tem recebido a tua bênção, o teu milagre, a tua cura, a comunhão com Deus. Isaías 59 nos diz que o que faz divisão entre nós e Deus não é a doutrina, o ensinamento da igreja, não é o pastor. O que faz divisão entre nós e Deus é os nossos pecados que cobrem o seu rosto. Porque já naquela época ele dizia: a mão do Senhor não está encolhida para não curar, não salvar, não operar. Os ouvidos dele não estão gravados para não poder ouvir. Os olhos dele não estão fechados para não poder ver. Mas as vossas iniquidades fazem divisão. E até hoje. E há uma necessidade de ensinar dentro da Bíblia. Isso não é ignorância. Porque se eu ensino dentro da palavra, não tem o porquê você ter raiva de mim. Porque eu também estou incluído no barco. Eu e minha esposa, meu filho, nós estamos no barco. E precisamos dar a mão e junto alcançar o poder de Deus. 120 crentes creram e estavam juntos em oração até alcançar a promessa que tinha sido feita há milhares de anos atrás. Tinha sido feito lá em Joel, lá em Isaías. E eles aproveitaram a festa das cabanas, a festa da Páscoa, do Pentecostes. Diz: não, vamos buscar até do alto receber isso aí. Então, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, glória a Jesus, que Paulo repreende Pedro por Pedro não dar um bom exemplo para os estrangeiros, para a Itália, para os outros países. Olha, Pedro, você dá um bom exemplo para os judeus, para Israel, mas quando estão fora você não dá, porque vocês estão levando eles ao judaísmo novamente. Não foi isso que Jesus veio. Jesus veio não só para salvar Israel, mas Jesus veio para salvar também os brasileiros, os itatibenses, os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, China. Jesus veio para todos. Então não dá para pegar Jesus e colocar numa caixinha. É só da igreja do pastor Silvio, é só da igreja da Assembleia, não dá no pastor Silvio, né? O arrebatamento vinho, não é placa, não é parente, é você e eu. É nós que ele veio buscar. E para isso, 1 Coríntios, capítulo 7, nos ensina
a respeito do casamento, aqui vai ensinar a respeito de como se pôr na presença de Deus, tanto mulher como homem. E a Bíblia diz que, após aquela repreensão da vida do apóstolo Pedro, a igreja, ela cresce mais, ela melhora mais. E quando nós trazemos a palavra, ou lemos a palavra, e o Senhor nos repreende, ame isso, ame. Qual pai que ama o filho e não o repreende? É porque não ama. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, tem ciúme de você e de mim. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, pelo qual temos que ser selados para o grande dia do arrebatamento da vida eterna e da ressurreição dos mortos. O que está acontecendo hoje? Devido a muito conhecimento, devido à expansão da tecnologia, a ciência se multiplicou em todas as áreas. Nossos filhos estão crescendo sem temor, estão crescendo desprezando a Cristo e amando mais as coisas do mundo do que a Deus, estão glorificando mais o mundo do que a Deus. E aí eles vão olhar para você e para mim, ver se ainda vê Jesus. Eles vão olhar para você e para mim, ver se ainda vê algo de Cristo na tua e na minha vida. E se ele vê, glória a Deus. E se ele não ver, como que fica a futura geração dos evangelistas, dos presbíteros, das mulheres de Deus? Como que fica a igreja? A Bíblia diz que muitos chamados, mas poucos escolhidos. Hoje nós estamos vendo isso acontecer literalmente. E há uma preocupação muito grande, eu creio que do pastor, pelo menos eu também, creio das obreiras, dos obreiros irmãos que amam a obra. Quando você chega na igreja, você não vê isso aqui cheio. Eu fico preocupado, porque todos os apóstolos se preocupavam com a igreja do Senhor. Pastor que não se preocupa com as ovelhas, com a igreja do Senhor, que pastor é esse? Não é pastor. O pastor, ele se preocupa se a ovelha está machucada, se está doente, se está dormindo bem, se está comendo, se alimentando. Jesus, ele não tinha paz terrena, ele tinha paz celestial. Da terra não. Ele passava o dia trabalhando, à noite ele ia buscar a Deus, ter comunhão com Deus, ia para o Monte das Oliveiras orar. Um jovem de 12 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos, um jovem de 33 anos, segundo a história, se olhava para Jesus, você não conseguia olhar nos olhos dele, porque dos olhos dele emanava luz, pureza, salvação. Você tinha que baixar a cabeça com vergonha dos seus pecados, porque você olhava e via a santidade no olho dele, dizendo: você precisa se santificar também. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus que Pedro andou. Esse é o Jesus que Pedro levou no momento mais difícil, sabe? Será que alguém tem te negado no momento mais difícil da tua vida? Sinta a dor de Cristo, a ingratidão. E quando nós viramos as costas para Jesus, dizemos: o pastor está muito saudável, está querendo demais, está exigindo demais. Ei, olha lá, você está sendo ingrato, porque você só está aqui porque Jesus tem te dado vida com abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que tanta ingratidão? Por que fazer o Espírito Santo chorar? Porque se Jesus não chorava, você pensa que ele não se preocupou com os 9? Cadê os 9 que foram curados? Que ingratidão. Só voltou um. Era para ter 10 cadeiras, cadê? As 9 cadeiras estão vazias, cadê? Só tem um. Glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Esses apóstolos, como Pedro, como Tito, como Timóteo,
como Tiago menor, Bartolomeu, esses apóstolos, como Cefas, que vira Pedro, eles foram tão gratos que eles disseram: a minha vida morreu em Cristo, eu não vivo mais sem Cristo. Pode acontecer o que acontecer, pode virar um comunismo, uma Babilônia, a minha vida é Cristo, a minha vida está em Cristo, o meu respirar é Cristo, e eu preciso obedecer. Não é doutrina, não é uso de costume, não é ensinamento, não é a falta de Pedro com o chambuzeiro bravo, ou seja, com as pessoas que estavam fora, dizendo que tinha que ser circuncidado para ser salvo. Não é nada disso que vai me distanciar, não é a morte, não é o porvir, que vai me distanciar de Cristo, porque hoje eu tomo uma decisão. Marcos capítulo 16, quem crê e for batizado será salvo. Eu tomo uma decisão de morrer com Ele na cruz do batismo e ressuscitar, não pela minha carne, não pelo meu querer, porque o meu querer é bater, espancar, é brigar aí na delegacia, é fazer da parte, é o querer da carne. Gálatas capítulo 5, é o fruto da carne. O da carne é isso, é confusão, bebedeira, tudo que nós estamos vendo. Hoje é difícil você achar os frutos do Espírito, os frutos de Deus. Quando você encontrava Jesus, ele dizia: olha, vivei em espírito e em verdade, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque quando você encontrava Jesus, você encontrava amor, você encontrava paz, você encontrava uma pessoa longânime, uma pessoa misericordiosa. Não tinha como julgar. Mas por que o nosso Jesus foi julgado? E por que os servos e servas de Deus que vivem com Jesus 24 horas são julgados hoje? Com muitos nomes: Salgado, pastor, né? Você não é nem missionário, mas chama de missionário, porque às vezes é algo. Olha lá, missionário, olha lá o pastor, nem pastor eu sou, mas chama de pastor. Talvez até querendo zombar. Rei dos reis, colocaram lá. Lá era uma zombaria. Sabe que eles estavam falando a verdade, mas para a época era uma zombaria. Senhor dos senhores. Esse Jesus aí é saudadinho. Esse Jesus aí, né? E acha que é rei. Jogaram de fora. E aqui nós temos ensinamentos tão maravilhosos, Glória a Deus. tão terríveis para quem não obedece, tão duro. O ensinamento da Bíblia, você vai a Apocalipse capítulo 22, versículo 15: ficarão de fora os grandes feiticeiros, os que mentem, se prostituem. Tão duro, mas é para o teu bem, é para o nosso bem. O Pai continua repreendendo, continua ensinando, para que você não se lance em cima de uma espada, para que você não se queime com fogo. Nós temos essa preciosidade em nossas mãos. Isso aqui, esses ensinamentos aqui, tem pessoas que queriam estar lendo hoje, não conseguem. Você tem a Bíblia em casa, muitas vezes no estudo. Às vezes, né? Não é o estudo, não vem. É a justificativa, né? Mas tem a Bíblia em casa. Você sabia que na janela fechada, nos países fechados, você sabia que se pega um versículo, escreve a mão, né? E lá eles leem escondido. Mas tem um valor. E Deus é na vida deles. E Deus tem feito proeza por esses homens e mulheres de Deus. Nós temos arquivos
Nós temos literaturas inteiras e às vezes preferimos um filme. Preferimos passar horas e horas nos entretenimentos que não pagou o preço por você, do que passar horas e horas lendo a Bíblia de joelho, como Paulo fez. Paulo estudou muito, mas quando ele conheceu a Cristo, ele disse: olha, eu considero tudo que eu estudei esterco, por amor e conhecimento do Senhor Jesus. Aqui sim é o meu tesouro. Pode me desprezar, pode me cuspir, pode me lançar fora, mas eu não largo esta palavra, eu não largo o meu Cristo, eu não largo o meu Yeshua, eu não largo o meu Adonai. Então, quando a gente vê alguém desprezando essas pérolas, nós ficamos muito tristes, nós crentes. Quem ama a palavra de Deus, quem vê desprezando, xingando, blasfemando como blasfemaram com os irmãos, ficamos muito tristes. Eu particularmente fico.